Contempla de novo o dia que nasce. Deixa que Deus acorde seus sonhos. Celebra feliz a dança da vida. Deixa teu ser encontrar o amor. Vamos silenciando o nosso coração, a nossa mente, nos preparando para mais esse momento de intimidade com Deus. Contempla de novo o dia que nasce. Deixa que Deus acorde seus sonhos. Celebra feliz a dança da vida. Deixa teu ser encontrar o amor. Contempla de novo o dia que nasce. Deixa que Deus acorde seus sonhos. Celebra feliz a dança da vida. Deixa teu ser encontrar o amor. A minha glória e salvação, a minha glória e salvação está em Deus e só em Deus. Só em Deus a minha alma tem repouso. Pois dele vem sempre a nossa salvação. A nossa salvação, ela vem sempre de Deus. Por isso, a nossa alma encontra repouso em Deus, ou seja, ela fica tranquila em Deus. Queremos, neste momento, trazer presente os nossos sonhos, os nossos desejos e colocar tudo nas mãos de Deus. Queremos, nesse momento, também colocar nas mãos de Deus a Iranilde, a Francisca, a Ilma, a Cristina, com toda a sua família. Queremos também rezar pela Regiane Mesquita e toda a família, rezar pela Dona Joana Almeida de Jesus, pela recuperação da saúde de Ritinha Castro, pelo Pércio Freire, Luiz Roberto Hollenberg, Miguel Barros, Pedro Miguel, Dr. Helder, a Dona Helena Maria Dias Ribeiro, Regina, com toda a família, Eliene, Chacha Lins do Nascimento e Tarciana Lins. Vamos também trazer presente todos os nossos familiares, todos os nossos amigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 6, do versículo 6 ao 11. Ouve, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. Num dia de sábado, em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem com mão direita seca. Os doutores da lei e os fariseus espiavam para ver se Jesus iria curá-lo durante o sábado. E assim encontrarem motivos para acusá-lo. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão seca: levante-se e fique no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Jesus disse ao homem: eu garanto a vocês. Jesus disse aos outros: eu garanto a vocês. A lei permite no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixar que se perca. Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estenda a mão. O homem assim o fez e sua mão ficou boa. Eles ficaram com muita raiva e começaram a conversar sobre o que poderiam fazer
fazer contra Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho começa dizendo, em outro sábado, porque Jesus já tinha discutido ali com os fariseus, com os doutores da lei, no dia de sábado, porque os seus discípulos estavam arrancando espigas, para comer. E eles criticaram Jesus por conta disso. Agora eles estão na sinagoga, não mais na roça, Eles estão no espaço religioso, na capela da comunidade. Jesus entra ali na sinagoga, E ali Jesus começa a ensinar como ele fazia sempre aos sábados, E aí, o que acontece? Jesus vai enxergar, Jesus vai ver um homem, Jesus vai encontrar ali um homem que tinha a mão direita seca. Gente, ele tinha um problema de saúde. E por conta desse problema de saúde, ele era excluído. Ele era excluído por causa da sua doença. Ou seja, ele era impuro, gente. Quem tinha problema de saúde naquela época, qualquer problema, era excluído porque era considerado uma pessoa impura. Ou seja, não podia tocar em ninguém, porque se ele tocasse nas coisas, a coisa ficava impura. Se ele tocasse numa pessoa, a pessoa ficava impura. Então ele ficava distante, ele ficava longe, E aqui diz que os mestres da lei, os fariseus, os mestres da lei observam as atitudes de Jesus. O texto do Evangelho traz isso muito claro, que tanto os mestres da lei como os fariseus estavam ali não porque quisessem orar, quisessem rezar, mas ficavam muito de olho, em Jesus, nas atitudes de Jesus, E aí certamente eles devem ter pensado, o que será que Jesus vai fazer com esse homem? Hoje é sábado, não se pode trabalhar, não pode fazer nada, nem curar ninguém dia de sábado. Então o que será que Jesus vai fazer com esse homem? Aí ficavam tudo de olho, doido para saber o que é que Jesus iria fazer com aquele homem. Certamente eles sabiam que Jesus ia fazer alguma coisa, que Jesus não ia ficar olhando, vendo aquela situação e simplesmente ir embora, ensinar, falar palavras bonitas, ler as escrituras, explicar, e depois simplesmente sair daquele espaço como se nada tivesse acontecido. Eles sabiam que Jesus não ia fazer isso. Eles estavam acostumados a fazer isso. Porque aquele homem certamente não estava ali pela primeira vez. Certamente ele ficava ali distante, bem que escondido, Mas eles nunca fizeram nada, até porque não se podia fazer nada. Tinha lei que dizia que não podia nem curar em dia de sábado. E certamente eles ficaram ali, e agora? O que será que eles vão fazer? Então eles estavam doidos para acusar Jesus. Eles sabiam que Jesus ia tomar alguma atitude. Então o texto diz que Jesus, conhecendo muito bem os pensamentos, ele vai olhar para aquele homem, e aí eu já fico até contemplando, imaginando aquele olhar de Jesus. Jesus olha para aquele cantinho lá distante, porque o homem não podia ficar no meio das pessoas ali, bem no meio. Jesus olha para aquele homem que está lá, excluidinho, lá, sabe? Lá com medo, certamente com muito medo. Então Jesus vai olhar para aquele homem com muita ternura. Jesus vai olhar para aquele homem com muito amor, E aí ele vai dizer, essa palavra ela é belíssima, porque mesmo Jesus que disse para aquele homem naquela época, ele hoje ele diz para nós também, diz para mim, diz para você, que está realmente triste, que está deprimido, que está precisando, de uma palavra, de conforto. Jesus vai olhar para aquele homem, ele hoje olha para nós, e vai dizer, levanta-te, não precisa ficar aí escondido, sentado, levanta-te. E é interessante que ele diz, levanta-te, vem para cá. Ele vai dizer assim, olha, eu levanto, fica aí não, vem para cá, vem aqui para o meio, Fica aqui no meio. O ser humano, ele é colocado no meio. Jesus não deixa o ser humano à margem, lá nos cantinhos, escondido. Jesus devolve a autoestima
para o ser humano, né? E aí Jesus venha para o meio, né? O que ficava no meio? A palavra, né? O centro é Deus. O ser humano precisa estar no meio, no centro, perto de Deus, junto de Deus. E aí Jesus vai dizer: venha, levante, venha para o meio, venha para o centro. Eu fico imaginando que esse homem deve ter tomado um susto, porque jamais ele pensou, imaginou que alguém pudesse pedir para que ele se levantasse e viesse até o meio, né? O homem, Deus coloca esse homem, nossa, nas alturas, né, praticamente, né? Jesus coloca esse homem nas alturas, né, como centro, né? Então, venha, o homem deve ter tomado um susto danado, mas o homem é obediente, ele obedece a palavra, ele obedece a Jesus. E aí ele se levanta, ele fica de pé, ele fica de pé, né? E ele vai realmente se colocar ali naquela presença, no meio, né? E agora, o que é permitido, certamente Jesus vai dizer, na verdade, para aqueles, né? Ele olha para todos os lados e ele vai dizer assim: vem cá, o que é permitido mesmo fazer em dia de sábado, bem ou mal? Salvar uma vida ou deixar que ela se perca? É mesmo que é permitido. Ele vai fazer essa pergunta para aqueles que estão ali, né? Estão ali rezando, orando, né? Que estão ali tudo, com os olhos fechados, com a cabeça baixa, né? Com as mãos assim, né? E tudo. E ele vai perguntar assim: olha, e aí, o que é permitido? A lei diz que não pode salvar dia de sábado, mas o que é mesmo permitido fazer no dia de sábado, bem ou mal? Né? Porque se eu curo, a lei, né? A lei vai, vocês podem me acusar, mas também se eu deixo o homem nessa situação, eu estou fazendo mal para ele, né? Então, estou fazendo o mal. Então, o que é mesmo permitido? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar essa pessoa ou deixar que ela se perca, né? E aí é interessante porque Jesus vai olhar, e Jesus diz isso olhando mesmo, né? Para todos. E aqui Jesus olha ainda, né? Mais uma vez para todo mundo, né? E aí ele vai dizer: olha, estenda a sua mão, meu filho. E o homem vai obedecer. Eu acho lindo, porque esse homem ele está o tempo todo obedecendo Jesus. Primeiro ele pede: saia daí, venha para cá para o meio, levante-se, fique de pé, rapaz, vem aqui para o meio. Agora ele vai dizer: estenda a sua mão, pode estender a sua mão. E o homem vai estender a mão. E aí diz que o homem ficou curado, né? Ficou curado. A cura dele não está só aqui, não aconteceu só nesse momento, né? Quando ele estende a mão. Mas a cura dele começou desde quando Jesus olhou para ele. E olhou com profundidade. Olhou bem dentro, né, do seu coração. No momento que Jesus olha, que Jesus diz assim: olha, venha para cá, ali já começou o processo de cura desse homem. Quando ele pede para estender a mão, já é o finalmente, já é ali a parte final, né, da cura. Estende a mão e diz que o homem ficou curado. Mas veja, certamente o homem ficou muito feliz. Mas o texto vai dizer que eles ficaram com muito, quem? Os doutores da lei, os fariseus, né? Começaram a conversar sobre o que poderiam fazer contra Jesus, porque eles ficaram com muita raiva. E você, meu irmão? Quando lá o padre ou o pastor faz bem a alguém, você fica alegre, você celebra, né? Você comemora ou você também fica com raiva, com inveja, né, do bem que o seu líder, né, está fazendo? Às vezes corremos o grande risco de ficarmos com raiva. Quando a gente chama alguém que por acaso cometeu algum erro, e aí a gente chama e pede para essa pessoa assumir alguma função, às vezes eu fico lá de longe, olhando com raiva, porque aquela pessoa cometeu determinado erro e está ali, está ali agora fazendo uma leitura, está ali agora cantando, né, tá ali agora servindo, né, a igreja. E aí eu fico, em vez de eu me alegrar, eu fico com raiva. E aqui eu trago de novo a imagem do filho pródigo, né? É aquele irmão que estava ali com o pai o tempo todo, mas que na hora de acolher o irmão ficou lá fora e não quis entrar. Às vezes a gente tem esse comportamento, a gente não aceita, né, o retorno daquela pessoa que errou. E aí eu fico de fora, só criticando, né, com raiva. Então, meu irmão e minha irmã, que esse dia de hoje seja um dia para a gente também refletir sobre isso. O texto vai nos ajudar muito a gente refletir sobre essa acolhida, né? Como é que eu acolho o meu irmão,
Eu me alegro com o bem do outro, com o bem da outra. Então que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.